Histórias contadas. Transformamos em contos histórias enviadas para o nosso canal por pessoas que tiveram experiências com o sobrenatural. No vídeo de hoje, Mulher Misteriosa da Cozinha do Casarão. A nossa história já vai começar. Mas antes peço que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e se gostar do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Vamos à história! A história de hoje se passou no extremo norte do país, em meados do início deste século. Manuel, nome fictício do nosso protagonista, teve que sair do interior onde residia com os pais para continuar os estudos na cidade grande. Ele foi morar com o irmão e a cunhada. O jovem casal ainda não tinha filhos e moravam num casarão bem antigo naquela cidade. A cunhada de Manuel não trabalhava fora, mas era uma excelente dona de casa. E o irmão havia, com muito esforço, se formado enfermeiro e atuava no principal hospital da cidade. Apesar de não pagar um valor alto pelo aluguel do casarão, por se tratar de um imóvel localizado numa parte bem distante do centro da cidade, o irmão de Manuel trabalhava pesado, às vezes quase não parando em casa, devido ao grande número de plantões, para que num futuro bem próximo pudesse conquistar a tão sonhada casa própria. E Manuel, apesar de muito jovem, também era muito trabalhador, e logo estava trabalhando como estagiário num grande escritório de contabilidade, passando assim a estudar no turno da noite. Saía de casa pela manhã e só retornava após a aula. Era uma rotina cansativa, mas como o casarão ficava um pouco afastado da área central da cidade, era impossível para Manuel ir em casa no intervalo entre trabalho e escola. E assim iam tocando a vida. Os irmãos, apesar de morarem na mesma casa, quase não se viam, devido à rotina de trabalho de ambos. E a cunhada ficava encarregada de manter tudo organizado e limpo. Ela era conhecida por ter mania de limpeza. Nunca ninguém encontrava uma única louça suja em sua pia. O chão era espelhado de tão limpo. As panelas serviam até de espelho. Quando Manuel chegava da escola, tarde da noite, sempre havia um prato de comida bem servido à sua espera. O único pedido da cunhada era que não deixasse o prato sujo na pia. Manuel achava natural aquela recomendação, já que sua cunhada tinha mania de limpeza. Certa vez, ele acabou esquecendo de lavar um copo e a cunhada quase teve um ataque de histeria. Manuel se desculpou e disse que aquilo não se repetiria. Na verdade, ele notou que a cunhada estava neurótica por limpeza, mas ela estava na casa dela e ele não deveria medir forças, apenas deveria respeitar. Mesmo porque não via na cunhada uma pessoa má. Ela era dedicada com o lar, com o irmão e até com ele mesmo. Cuidava até de suas roupas. Certa noite, Manuel chegou em casa e se surpreendeu com o que encontrou. Tudo estava bagunçado. A pia estava cheia de louças sujas, panelas por cima da mesa, chão sujo. Não estava normal. Chamou pela cunhada, mas não obteve resposta. Bateu na porta do seu quarto, a TV estava ligada. Era sinal de que a cunhada estava ali. Mas mesmo com as batidas de Manuel, ela não veio abrir. Manuel, preocupado, resolveu abrir a porta do quarto. E na penumbra conseguiu ver a cunhada jogada sobre a cama com um cobertor por cima dela.
Se aproximou rapidamente e pôde verificar que a mesma estava com uma febre muito alta. Tentou ligar para o irmão, mas não conseguiu. A cunhada estava muito resfriada e esse era o motivo da febre. Naquele estado em que se encontrava, precisava ir ao hospital, mas já era quase meia-noite. Ônibus não passava mais aquele horário e o único carro da família estava com o irmão. Manuel não conseguiu falar com seu irmão, muito menos com a emergência. Sendo assim, buscou na gaveta de medicamentos um antitérmico e fez a cunhada tomar, juntamente com um chá de limão com alho. Em seguida, fez um caldo de legumes com o que achou na geladeira. Fez a cunhada tomar o caldo, notou que a febre cedeu. Manuel então pediu que ela descansasse, que mais tarde ele passaria para ver como ela estava. Quando estava quase saindo do quarto, a cunhada fala baixinho, mas em tom preocupado: "Não deixe a louça suja." Ele sorriu para si mesmo e pensou: essa mulher é tão neurótica por limpeza que mesmo doente está preocupada com isso. Olhando para onde a cunhada estava, Manuel disse que ela se preocupasse apenas com o que mais importava naquele momento: sua saúde. E ela, aflita, responde: "Mas isso é muito importante." Manuel deu boa noite e não quis discutir. Estava cansado demais para isso. Tomou o resto de caldo que havia preparado para a cunhada e deixou a sujeira do jeito que estava mesmo. No dia seguinte, antes de ir trabalhar, iria chamar a vizinha para fazer uma limpeza na casa e companhia para a cunhada. Ele faria questão de pagar. Mas lavar louças àquele horário estava fora de cogitação. Era alta madrugada quando ele ouviu um barulho vindo da cozinha, como se alguém estivesse mexendo nas panelas que estavam sujas em cima da pia. Levantou de um pulo e com um certo remorso, por imaginar que sua cunhada havia se levantado, mesmo doente, para lavar louça. Sentiu remorso por ele mesmo não ter lavado, mas quando chegou na cozinha, tudo estava normal. Toda a bagunça no mesmo lugar. Não havia ninguém ali. Aproveitou e deu uma espiada no quarto da cunhada e notou que ela dormia tranquilamente. Manuel retornou para o seu quarto. Estava quase pegando no sono novamente quando ouviu barulhos, dessa vez muito mais fortes. Manuel não queria levantar, mas com receio da cunhada acordar com aquele barulho, decidiu ir olhar o que estava acontecendo. E teve um grande susto com o que viu. Debruçada sobre aquelas louças sujas estava uma mulher, de roupas brancas, chorando desconsoladamente. Manuel sentiu as pernas ficarem bambas com aquela cena. Ele não conseguia ver o rosto da mulher misteriosa, pois além de estar debruçada, os longos cabelos cobriam sua face. E ela não parava de chorar. Manuel, imaginando que aquela visão não era coisa deste mundo, fechava os olhos, intuindo que quando os abrisse, aquilo sumiria. Mas não sumiu. Ele fechou e abriu os olhos várias vezes, e nada. O arrepio cobria o rapaz dos pés à cabeça. Estava completamente desesperado, mas não poderia chamar sua cunhada, diante do estado de saúde da mesma. Aquela coisa debruçada sobre as louças continuava chorando. E Manuel, apavorado, estava prestes a correr para o seu quarto, quando num piscar de olhos, a mulher sumiu. Ainda trêmulo com tudo aquilo que estava acontecendo, sentiu uma mão em seu ombro. Quase teve uma parada cardíaca nesse momento, mas se aliviou quando, ao virar, notou que era a sua cunhada. Na expressão em seu rosto, ele notou que ela sabia o que acabara de acontecer.
mas estava tão nervoso ainda por tudo que havia acontecido que nem conseguia falar. Sua cunhada, ainda um pouco rouca, devido ao resfriado, balbuciou: "Eu te avisei." E mais forte repetiu: "Eu te avisei." Quando finalmente Manuel conseguiu falar, pergunta: "Avisou o quê?" Passam-se alguns instantes em silêncio, até que a cunhada consegue falar: "Avisei para não deixar a louça suja. Se deixar a louça suja, a fome vem chorar em cima." Após dizer essas palavras, se calou e voltou para o próprio quarto. Manuel olhou no relógio. Estava quase amanhecendo o dia. Ouviu o barulho do primeiro ônibus. Não havia entendido tudo o que tinha acontecido, mas agora podia compreender um pouco da grande obsessão da cunhada por limpeza. Antes de sair para trabalhar, Manuel passou na casa da vizinha e pagou para que ela fizesse uma limpeza pesada no casarão e cozinhasse também para sua cunhada aquele dia. A mulher então diz algo que o deixa bastante intrigado. Ela diz as seguintes palavras: "Esse casarão não pode ficar sujo, senão ela aparece." Manuel não conseguiu conter sua curiosidade e perguntou: "Ela quem?" E a mulher calmamente lhe responde com uma pergunta: "Você não conhece a lenda das panelas sujas?" Em seguida, ela continua contando uma lenda antiga, da época do primeiro povoado daquela cidade. Época difícil, em que muitas famílias carentes passavam fome. Muitos morreram de fome, e alguns deles não quiseram deixar este mundo, vagando por entre as cozinhas, principalmente das casas antigas, cheias de memórias. Aonde tivesse resto de comida, eles iriam atrás para se alimentar. E se uma dona de casa deixasse a casa suja e não lavasse as louças do jantar, a fome viria chorar sobre a sujeira e se apresentava numa figura feminina, descabelada, e seu rosto não dava para ver. Hoje em dia, em casas mais modernas, essa lenda se perdeu, mas nos antigos casarões ainda é bem real. Eu avisei sua cunhada sobre essa lenda. Muitas donas de casa ignoram o aviso e a fome aparece para chorar sobre a sujeira. Daquele dia em diante, não importa em que casa estivesse, Manuel não mais deixou uma louça sequer suja na pia à noite. Contextualizando. Místicos de várias partes do mundo previnem sobre a importância de deixar o ambiente doméstico livre de sujeiras. Segundo eles, existem espíritos obsessores que se alimentam da sujeira que encontram nas residências. Muitos desses obsessores decidem não ir mais embora e ficam vampirizando os moradores. E você? Já ouviu falar sobre essa lenda? Comente sobre o que achou dessa história. Sua opinião é muito importante para nós. Quer ter uma história sua compartilhada aqui no canal? Envie um e-mail contando sua história. Nosso endereço é historiascontadas.conto@gmail.com. Teremos o maior respeito e descrição com a sua história. Até a próxima, se Deus quiser.